Quem vai debater com a gente, inclusive hoje, a gente tem a honra de estar aqui presente, aqui no Conexão Master, junto com essa bancada, o senador Roberto Cavalcante, senador da República, empresário Roberto Cavalcante, em quem a gente faz os primeiros cumprimentos. Inclusive o senador vai falar aqui, primeiro ano de mandato, né? Completando também, né, senador, o primeiro ano de mandato. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Master. É um privilégio estar junto de uma bancada como essa. Eu até botei um blazer porque fico no meio do caminho. Você de paletó e gravata e os outros 3 de manga de camisa, então está no meio do campo. Vamos lá, senador Roberto Cavalcante, essa semana é uma semana extremamente movimentada politicamente. Agora teve um assunto, dentre tantos, que eu queria iniciar o debate puxando por ele, diz respeito à ameaça da Paraíba, perder 2 deputados federais lá no Congresso Nacional e, em consequência, 6 deputados estaduais. Isso é uma discussão de proporcionalidade da representação dos estados no Congresso Nacional e que pode aí atingir e ter reflexo aqui na Paraíba com a perda de 2 deputados federais e 6 deputados estaduais. Senador Roberto Cavalcante, prejuízo claro para a Paraíba ou não? Como é que o senhor vê essa possibilidade? Na verdade, para ficar bem nítido, existe no Senado Federal uma representação fixa. São 3 parlamentares por estado. Isto é imutável. Na Câmara Federal existe uma proporcionalidade prevista em lei em função do percentual de habitantes. O número de habitantes decide esse volume, essa representatividade por estados. Me parece, eu acho que o Gilvan domina mais o assunto, mas me parece que nós estamos com 3 estradas a trilhar. Uma é obedecer à legislação e fazer com que haja o cumprimento da lei da proporcionalidade. Isso supostamente levaria o estado da Paraíba a perder esses 2 parlamentares. O segundo, que está muito em moda, é dizer que não se pode alterar a regra no meio do jogo. Só se, agora precisa verificar se essa regra é anterior ao jogo, e se nós estávamos, na verdade, levando na barriga esse resultado dos censos anteriores. Lembrando que nós estamos ancorados num censo de quase 10 anos. O último censo foi em 2000 e nós estamos em 2010, quando, na verdade, será feito um outro censo. E a terceira estrada é a estrada que seria de mudarmos essa lei para que houvesse uma atualização dos parâmetros para que os estados, como o estado da Paraíba e outros estados, principalmente do Nordeste, não fossem prejudicados. Mas eu acho que eu passo a bola para o Gilvan Freire, porque ele, como advogado, ele deve ter algum embasamento jurídico mais consistente. O que há de real é o que o Roberto disse. Nós temos no Senado da República, nós temos uma composição que leva em consideração o pacto federativo, em que cada estado se representa por 3 senadores. Por que isso é fixo? Para que os estados, quando forem defender os seus próprios interesses no pacto federativo, todos tenham o mesmo tamanho no Senado, para não haver desigualdade. Quando em relação à Câmara, é feito levando em consideração o que a lei diz, o que a lei disciplina, o preenchimento de quantos cargos, quantos habitantes brasileiros, e aí há um desequilíbrio, porque, por exemplo, a região sul do país cresce muito mais do que a região nordeste. E aí ela tende a aumentar o volume de representação por conta e achatar a representação nordestina, por exemplo, e a do norte do país também. Mas, Gilvan, esse crescimento desigual vai estar se acabando com esse negócio do Bolsa Família, que quanto mais filho fizer, mais recebe dinheiro de Lula, né? Até, Tião, por conta do sistema migratório, quer dizer, há ainda muita migração para o sul do país, para o sul e centro-sul do país. Isso altera. Então, a gente tem de ter uma preocupação muito grande com isso, porque o TSE pode disciplinar essa matéria levando em consideração o que a lei diz. E aí não ficaria para o próximo ano, não ficaria para nada. Simplesmente que não seria mudança de regra, seria adoção seria a exigência do cumprimento da regra. Eu queria tocar num ponto, Luiz, que eu acho que é importante. Eu ouvi a opinião de algumas pessoas, disseram, então é melhor até que tenha menos deputados. Algumas pessoas que são esclarecidas, mas naquele clima, digamos assim, um clima antipolítico, que de certa forma a gente vivencia. Eu brinquei em relação à Assembleia, dizendo que se a Assembleia da Paraíba, que tem 36 deputados, passar a ter 30, a população não vai sentir muito
muita falta, porque ele já funciona com 20 ou 15 deputados, né? Não tem uma sessão... Da mesma forma como não vai sentir falta, assim, por exemplo, nós deixarmos de ter 12 para ter 10, porque nós não temos nenhum. Aliás, o deputado federal da Paraíba não teve um que se destacasse lá no Agora, o grande problema é esse, quer dizer, além do tom jocoso dessa questão, eu acho que é um prejuízo grande, né? E aí eu me permito discordar do nosso amigo Tião, é um prejuízo muito grande, que você tem 12 deputados federais, que conjunturalmente não caminham juntos, isso aí, não é? Mas eu acredito que pode evoluir para tal. Imagina, se você sair de 12, senador, reduzir para 10, o volume que cada deputado das emendas individuais pode trazer para Paraíba, e que trazem, mesmo sendo individualmente, não é? vai ter uma redução muito grande. Então, a Paraíba... Mas também vai ter uma economia no negócio da propina. A Paraíba já é pobre, e eu acredito que isso será um prejuízo a mais para a Paraíba. Eu achava que o que nós devemos ponderar é que é uma suposta perda, porque na verdade há uma transferência, mais uma transferência para o sul do país e sudeste desses recursos. Na hora que você perde 2 deputados aqui, esses 2 deputados sem dúvida serão absorvidos ou por Minas ou por São Paulo. O país em si vai fazer um rebalanceamento da Câmara. Isso é prejudicial. E agora, o grande culpado somos todos nós. Vamos dizer, o grande culpado, eu sempre luto pela capacitação paraibana de obras estruturantes, porque até o projeto migratório que foi citado aqui, ele é migratório porque o paraibano, o nordestino, ele não se sente habilitado, capacitado para ter empregos aqui. Quando, na verdade, se nós lutarmos pelos projetos estruturantes no Nordeste e na Paraíba, nós minimizaremos isso. Todos os nordestinos que estão fora sonham voltar. Você encontra um taxista, você encontra um garçom, você encontra um profissional de qualquer nível nordestino lá em São Paulo, ele está satisfeito com o que ganha, está insatisfeito com a qualidade de vida, louco para comprar um sítio, louco para comprar uma casinha aqui, louco para voltar para a Paraíba. Então, na verdade, se nós proporcionarmos renda, se nós proporcionarmos atividade econômica que permita que o nordestino reflua, recue daquela estruturação migratória que aconteceu exatamente no começo do século passado. Essa história de fluxo foi de 1930 em diante. Após a grande seca de 30 e após o desmoronamento da política econômica nordestina e a estruturação das indústrias do Nordeste, o Nordeste e a Paraíba é exemplo de industrialização pioneira. Tem aí a Rio Tinto. Rio Tinto era um exemplo para o mundo, era uma cidade modelo industrial para o mundo. Isso na virada do século anterior. Quando iniciou-se o século XX, o Nordeste como um todo começou a desmoronar na sua estrutura industrial, na sua capacitação industrial. Eu acho bonito a dissertação de Roberto, e até certo ponto seria muito bom se tivesse mais gente pensando assim, falando assim como ele faz. Eu já disse, tem muita gente que pode até não concordar com o Roberto, mas pelo menos ele está fazendo diferente lá no Senado. Nós tivemos deputados, senadores como João Agripino, esse pessoal. Agora, atualmente, o que é que a gente tem? Fica brigando porque fulano vai fazer acordo com fulano, com ciclano, com beltrano. Não se fala outra coisa. Tião levanta uma tese extremamente interessante. Tião, me desculpe interromper, mas você me honra de fazer essa observação, até porque você é mais considerado como Tião malvado, uma malvadeza. Mas quem não gosta de mim, é Luiz Torres, que de vez em quando dá uma cacetada em mim. Essa opinião que você... Mas ouvindo, senador, ele bate para poder soprar.